no bate que é bate, na cobrança de escanteio, a bola sobrou viva pro zagueiro Rodrigo pegar de primeira e abrir o placar do jogo pro time do Criciúma. A defesa do Vila ficou parada, escanteio cobrado, a defesa afastou, aí tentou por lá o Matheus Trindade. A bola ficou viva dentro da grande área para o zagueiro Rodrigo. Ele chutou do lado direito do goleiro House e colocou a bola para o fundo da rede. A bola morreu no fundo do gol. O Criciúma abre o placar do jogo aos 32 minutos desse segundo tempo. Agora 1 para o Criciúma, Rodrigo, 0 para o time do Vila, Igor Santiago. No lance, a defesa do Vila fez aquela famosa linha burra para tentar deixar o jogador em impedimento. Eu até tive a impressão de que o zagueiro Rodrigo estava um pouco à frente do zagueiro Bernardo Chapo, que estava fazendo ali a marcação. Com toda certeza o lance vai ser avaliado, mas nesse exato momento 1-0 para o Criciúma. Eu também tive essa impressão que ele estava um pouco à frente. Agora vamos para o árbitro de vídeo, né? O André da Silva Bittencourt, do Mato Grosso do Sul. Você também teve essa impressão, hein, Tim? Pra mim sim, pra mim o Rodrigo tá um pouquinho à frente do último homem de defesa do Vila Nova. Pra mim não teve a imagem ainda, o replay, mas pra mim o jogador tá impedido. A tendência é que o gol seja anulado. E pra você aí, Matheus Carvalho, você também teve a impressão que ele estava um pouco à frente? Pra mim impedido. Pois é, né, rapaz? A gente era acostumada, né, com a Globo transmitindo futebol, né, o replay em tempo real, marcando o gol pro time do Criciúma. Vem aí um show de comentários em nome da Rainha da Borracha, 3231-9000. Nada é tão ruim, Matheus Carvalho, que não possa ser piorado. A situação do Vila já era difícil e agora tá perdendo o jogo por 1-0, hein, garotão? Eu reafirmo que pra mim houve um impedimento. Teve apenas um replay dessa porcaria dessa ESPN aí, num lance mais claro pra ver, né, se houve mesmo um impedimento ou não. O povo não dá conta de fazer nem um lance replay mais lento, nada, teve nada, mas enfim, houve o gol, teve o gol, o Vila Nova jogou mal novamente nesse segundo tempo, teve um primeiro tempo interessante, mas no segundo tempo uma porcaria. Gostaria muito de rever esse lance do gol da equipe do Criciúma, até agora nada, a ESPN não reprisou sequer o lance do gol naquela situação do lateral, muito menos a gente viu a imagem do VAR. Mas o Vila é um time que agora tem que sair pro jogo, né? É aquilo que a gente vinha falando, Thiago. O Vila no segundo tempo foi o Vila de outros jogos, buscando ali não tomar o gol, só se defendendo, se abdicou de atacar e agora toma o gol, tem que sair de novo pro jogo. Vamos ver se o Vila tem força para conseguir buscar pelo menos empate. Beleza, valeu, Carlos Eduardo Pereira, o Tim Vedacil, a parceira que você precisa no campo, qualidade, que te mantém no jogo. Bora agora, meu Tigrão. Vila tá perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Daqui a pouco quero dar uma olhada na classificação para ver como é que tá ficando a situação do Vila nesse momento com essa derrota parcial de 1-0 diante do Criciúma. Thiago, agora ele tira o João Vieira, só depois que tomou o gol. Agora o time começa a jogar um pouco mais no ataque. Então é a situação de desespero. E no desespero é difícil você conseguir alguma coisa, porque aí você vira um time bagunçado. E é o que o Vila se encontra nesse momento, um time desesperado e bagunçado dentro de campo. Gostou das alterações, hein, Matheus Carvalho? Não, o banco de reserva do Vila Nova é horroroso. Matheus Carvalho, você vê forças do time do Vila para conseguir o gol de empate nesse finalzinho do jogo, hein, garotão? Eu não vejo nem força, nem qualidade no elenco do Vila Nova, com toda sinceridade. O banco de reserva do Vila é muito ruim. E aí houve as alterações que não vai acrescentar em absolutamente nada. E aí, Tim, você vê forças do time do Vila? Antes ali o Criciúma, bola chutada pelo Marcelo Eves. Defendeu o goleiro House, meu Deus do céu! É um time desesperado, é um time que o seu treinador nesse momento vai para um 4-2-4, aquela situação de desespero, e o Vila fica mais vulnerável do que ofensivo, porque o Vila não consegue assustar o goleiro Alisson nesse segundo tempo, sequer trabalhou, a bola não teve nenhuma defesa para ele fazer, porque o Vila não teve ataque, o Vila foi um time que priorizou se defender e acabou se defendendo muito mal, porque ainda tomou o gol. Então o Vila está sendo o Vila de sempre quando sai de Goiânia. Rapaz, se não fosse o House, né, a situação do Vila poderia estar muito pior. Por 1-0, olha a paciência para cobrar a falta. Eu não dou conta, né, Tim?
Vamos acelerar o jogo, hein, Tim? Tem que acelerar, mas esse segundo tempo do Vila Nova foi horroroso, né, o Thiago? O Vila não conseguiu dar um chute a gol, não conseguiu criar, é um time que realmente ali não consegue entrar no sistema defensivo do Criciúma, e a gente já tá nessa reta final, já nos acréscimos aí, e o Vila não produziu nada. Tomara que aconteça algo diferente e aconteça praticamente um milagre para que o Vila consiga pelo menos um empate. O time tá perdendo por 1-0 e não acelera o jogo, né, o Matheus Carvalho? E há pouco o Sassá, né, se desentendeu ali com o Bernardo Chapa, hein, Matheus? Não, tranquilo. Tá perdendo por 1-0, né? Os jogadores do Vila devem ter falado, vocês já fizeram um gol, vocês vão ganhar, agora vamos ficar quietinho aqui todo mundo. Cada um no seu campinho, bonitinho. Vai ficar desse jeito. 21h02, 21h02. Matheus Carvalho, o Vila jogou quantos minutos te agradando hoje? 10 minutos. Só 10? Só os 10 do primeiro tempo? Onde dentro desses 10 teve a finalização do Jean. Aquela bola na trave, né? Isso. Bola na trave, e teve uma do Labandeira também, que errou o alvo. O Vila jogou quantos minutos que lhe agradasse, Tim? Para mim, o Vila fez uns 25 minutos no primeiro tempo, interessante, com uma postura diferente, como tinha prometido o seu treinador, mas foi só aquilo ali. Foi um time que marcou alto, teve uma marcação mais forte, conseguiu ter um domínio bom do jogo, conseguiu algumas finalizações, a principal dela do Jean Mota, mas o Vila, Paulo, não fez o goleiro Alisson do Criciúma fazer nenhuma defesa. Ele teve algumas finalizações, até no primeiro tempo finalizou bastante, mas só bolas longas, né? Bem distante do gol, inclusive do Labandeira, que foi a tomada de decisão errada, teria que ter dado passe pro Jean Mota. O único chute que foi na trave foi o do Jean Mota, os demais, muita finalização, pouca precisão, e um segundo tempo onde o Vila fez um jogo horroroso. Voltou a ser o Vila que a gente tem visto nesse Campeonato Brasileiro fora de casa, aquele time sem intensidade, um time preocupado em só se defender, um time que não consegue ficar com a bola, que erra demais. Então o Vila do segundo tempo voltou a ser o Vila que a gente acostumou ver, infelizmente, quando sai de Goiânia. Já passou por aquela situação de máquina parada por causa de mangueira desgastada? Com a Vedacil você tem solução rápida. A Vedacil tem mangueiras de qualidade que garantem a performance no campo. Quer continuar no jogo? Vai de Vedacil, o seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Vocês viram o lance do gol novamente, Matheus? Não. Não? A porcaria de ESPN não passou, não. Precisa... Se bem que traça-se aquela linha do VAR, né, Tim? Sim, eles não mostraram também, né, Paulo? Não mostrou. A gente tá vendo os melhores momentos novamente, agora dá pra ver pelo menos o lance do gol. Mas aquela imagem da câmera do VAR analisando o gol, traçando as linhas, não teve ainda. Pelo menos a transmissão não mostrou. Perfeito. Era bom ter, Paulo, até assim, para desencargo, né? Eu acho que é interessante a gente falar o justo, né? Se o gol foi legal ou não, dar os parabéns para a equipe do Criciúma. Agora, quando não passa o replay como deveria passar, dá a impressão que o VAR não está funcionando. É impressão, é evidente que o VAR está funcionando, né? Mas a impressão que passa é exatamente essa. Então fica difícil até a gente discutir se o resultado foi justo ou não. Perfeito, perfeito. Mas pelo futebol, nós não vamos terminar e manchetar em nenhuma plataforma que o Vila foi prejudicado pela arbitragem. Perdeu porque não jogou bem, né, Matheus? Jogou muito mal novamente, né? E eu, com toda sinceridade, Paulo, a gente debateu no debate, falamos também no pré-jogo sobre a situação de permanência do Lacerda. Eu fui muito enfático, né? Eu falei que ele não deveria permanecer dependendo do resultado de hoje. Sim, eu te perguntei. E eu ainda coloquei que o empate seria muito ruim. Se o empate seria muito ruim... Passou o replay? Vai não. Passar agora. Se o empate seria muito ruim. Que o empate seria muito ruim. E a derrota pior ainda. Cara, com toda sinceridade, o time tá mal treinado. O time do Vila é mal treinado. O Vila, ele não tem uma jogada. Ele não tem um lance de falta. Ele não tem um lance de escanteio. Ele não tem uma saída de bola interessante. A saída de bola do Vila é ruim. A saída de bola é ruim. Não é uma saída de bola boa, né? Precisa. Seja na bola alta ou na bola baixa. Não tem bola baixa, né? Na saída de bola. É só na bola aérea. Então, e toda hora sai mascado. Esse período do primeiro tempo que a gente falou que foi interessante do Vila, o time cansou. Mas por quê? Porque
A bola que o Vila Nova tinha como posse era por erro do Criciúma, e não por tomada de bola, e não por saída de bola interessante, e não por marcação do Vila Nova na saída de bola do adversário. Então o time não tem nada. Por que o Lacerda? Sinceramente, por que o Lacerda? Por que permanecer com esse treinador? Tem que ter outro, tem que buscar outro objetivo. O objetivo do Campeonato Goiano já acabou. O torcedor já esqueceu o Campeonato Goiano. O torcedor do Vila Nova hoje, o que ele vê? Vila Nova no meio da tabela, passando vergonha nos jogos fora de casa, e o seu maior rival na liderança. O torcedor do Vila vê isso. Então não tem nenhum tipo de justificativa, cara, pra manter esse Rafael Lacerda. O cara é ruim. Ele é ruim. Tinha que ter o básico, Paulo. Fala assim, não, o meu time ele joga fechadinho, certo? 2 linhas de 4. E aí os 2 outros jogadores um pouco mais na frente, sem a responsabilidade de marcar quando o adversário estiver no campo de ataque. Ou seja, os 2 atacantes marcam apenas na saída de bola do Criciúma, no caso. Não, o Vila não tem nada disso. O Vila é um poço é uma salada, é uma mistura. Ó, o time mesmo falou no intervalo, o João Vieira, ele não respeita o posicionamento. Ele tava lá no ataque. Então não tem nenhum tipo de argumento, não tem nenhum tipo de justificativa. E aí esse treinador ruim pra caramba, o que ele vai se apegar? Pode escrever, na coletiva dele ele vai se apegar ao primeiro tempo. Só que foi um primeiro tempo mentiroso, com apenas uma finalização de qualidade. O resto não teve mais nada. E no segundo tempo caiu demais. Então se o time ele não tiver o mínimo, o time da Série B ele tem que ter o mínimo. E qual que é o mínimo? Você tem que ter um time bem posicionado. Isso é o mínimo, bem posicionado. O Vila não tem. O Vila não tem posicionamento. O time do Vila é estranho. É estranho jogando fora de casa. Dentro de casa, é quase uma obrigação você vencer. Pelo apoio da torcida, por todo o envolvimento que tem o Oba. E ainda assim perdeu pro Novo Horizontino. E eu tô cagando se é porque perdeu porque o Igor Henrique foi expulso. Eu não tô nem aí pra isso. O time tá jogando mal. Ninguém enxerga isso, cara. Não tem lógica. Não tem lógica. A gente fica cruzando os braços aqui e vendo o Lacerda fazendo o que tá fazendo. O time tá mal treinado. O time tá mal escalado. A gente vem falando, o João Vieira ele não pode ser titular. João Vieira não pode ser titular. O Ralf não pode pegar banco do João Vieira. E entra rodado, sai rodado, tem essa porcaria desse João Vieira jogando. E ele não acrescenta em absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele não respeita o mínimo que é o posicionamento. E aí fica isso, o Vila tomando sufoco a todo momento. O pouco de fôlego que tem acaba de uma maneira muito rápida ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o adversário joga como quer. Reflexão do Matheus Carvalho. E o Vila há 4 jogos não conhece uma vitória. 4 jogos não vence o Vila Nova. Um deles pela Copa do Brasil, eliminado pelo Cruzeiro. Já passou por aquela situação de máquina parada por causa de mangueira desgastada? Com a Vedacil você tem solução rápida. Vedacil tem mangueiras de qualidade que garantem a performance no campo. Quer continuar no jogo? Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Olha, eu vi o lance do gol mais uma vez e eu fiquei em dúvida. Eu honestamente fiquei em dúvida. Por isso seria bom, né, Paulo? Ali merecia uma linha traçada para todos verem se o jogador... O lance é difícil. É difícil realmente, assim, não dá para afirmar que estava em condição ou se estava em impedimento. Mas é polêmico. É polêmico. Seria interessante realmente ter mostrado ali as linhas traçadas, né? A imagem do VAR, mas só mostrar o replay ali e o lance é rápido, né? Então é difícil realmente você ter uma noção melhor. Sem dúvida. Quem é que, na sua opinião, fora o João Vieira, ficou devendo demais no Vila Nova, meu querido Tim? Pra mim tem vários jogadores que ficaram devendo. Tem realmente, começando pelo treinador, que também pra mim, assim como o Matheus fez uma escalação horrorosa, mais uma vez um time que ele entra com medo, né? Ele entra ali já pensando em buscar um empate, em fazer um pontinho, falta aquela ousadia, falta uma coragem pro Lacerda, principalmente quando joga fora de casa. Hoje deu a impressão ali nos 20 minutos iniciais que ia ser diferente, mas logo depois o time volta ao normal e o segundo tempo
tempo, onde a gente esperava uma coragem maior do treinador já no intervalo ali fazer algumas mudanças, porque o meio-campo do Vila não funcionou, com exceção do Jean Mota, Mitkov muito mal, João Vieira totalmente perdido, até pelo posicionamento dele no primeiro tempo, muitas vezes jogando ali como meia, chegando dentro da área, ele não consegue jogar bem de volante, muito mais de meia, que não é a posição dele. Então a escalação bem horrorosa do técnico Rafael Lacerda. Agora dentro de campo, João Vieira muito mal, Mitkov muito mal, para mim o Formiga muito mal, Labandeira muito mal, próprio Poveda pouco participativo, ainda cometeu um pênalti ali bem bobo, né, vamos dizer assim. Então foram muitos jogadores que ficaram devendo, e olha, se não fosse o Raul, para mim o Vila teria perdido com um placar maior, porque o Raul fez boas defesas, defendeu o pênalti. O Vila teve uma chance, na verdade, Paulo, foi a finalização do Jean Mota. No segundo tempo, o Vila sequer assustou o gol do Alisson, goleiro da equipe do Criciúma. No finalzinho ele teve um chute do garoto Pajé, mas também passou longe, como praticamente todas as finalizações do Vila Nova, com exceção a do Jean Mota, que acertou a trave ainda no início do jogo. Futebol das Feras do Esporte pela Band News. Uma parceria com o Feirão de Fábrica Volkswagen Última Chamada. Não perca, bônus de até 30 mil, bônus de até 10 mil no seu usado, taxa zero em 30 vezes, revisão grátis. Só na Belcar Veículos, só na Belcar. Boa de negócio. E precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. São 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Ô Matheus Carvalho, você criticou o João Vieira, e quem mais ficou devendo muito individualmente falando no Vila? Só o Raul jogou. Poveda fez até pênalti hoje, né? O cara não marca gol, mas pênalti ele marca, né? Eu acho que o André Luiz é um jogador interessante, eu acho que ele vai evoluir. Fui injusto em falar só o Raul. Para mim o Jean também fez uma partida boa, fez uma partida interessante. Só que é muita cabeça de bagre pela lateral, muita cabeça de bagre no ataque, e aí o negócio não funciona. E a dupla de volante também não dá, cara, não dá. América Mineiro, o time não responder, não conseguir uma grande vitória, eu imagino que ele vai trocar o treinador. Mas para hoje eu confesso, se ele fizer isso, para mim ele vai me surpreender. Não que eu não queira, mas para mim não é a característica do Jorge Bravo. E você que conhece tão bem o presidente Hugo Jorge Bravo, você pensa que ele vai ter mais paciência com o técnico campeão goiano, ou ele toma uma posição um pouco mais... não sei se isso seria radical, não é? Radical mesmo, uma demissão, por exemplo. Vai esperar o jogo do América, né? Vai, não é? Espera o jogo do América, aí vence o América. Não, tá bom, continua, o América, né? Vamos ficar aqui, vamos ver o que vai acontecendo. E eu não concordo com isso. O time tá mal treinado. E isso é coisa de time mal treinado. O time tá desorganizado dentro de campo. O time não tem uma base, não tem absolutamente nada. O treinador, ele pode escrever, ele vai se apegar ao pouco tempo que o Vila Nova jogou bem no primeiro tempo, mas o time estava desorganizado. O outro ponto que ele vai falar, a ausência de alguns jogadores, né? O Vila está sentindo a ausência de alguns jogadores, mas o time está desorganizado dentro de campo. Ofertas com estilo Citroën, é na Navesa Citroën Aparecida. Novo Citroën Basalt Fel Branco 2025, a partir de 92.990. Navesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, logo após o Buriti Shopping. E Link Telecom, a sua conexão de internet tratada com a importância que você merece. Instalação gratuita. Venha pro time da conexão. Velocidades de até 1000 megas. WhatsApp 39987606. Link Telecom 100% fibra ótica, 100% Goiana. E se cumprir aquilo que o Matheus está prevendo na fala do treinador, reclamar das ausências de alguns jogadores, eu pergunto então ao time, que peso teve essas ausências? Por exemplo, como a do Igor. Pra mim são jogadores que fazem falta, o Paredes e o Igor principalmente. Paredes, né? Igor Henrique. São dois jogadores que fazem muita falta, são jogadores que a gente costuma dizer que o Vila tem um time bom, mas ainda precisa de um elenco mais
recheado de bons jogadores, mas mesmo assim... Todinho também, né? O Todinho. O Todinho eu nem falo que ele tá oscilando. E hoje teve o André Luiz, que era a estreia do André Luiz. O Igor trouxe durante a semana, se o Todinho tivesse condições, a tendência é que ele seria reserva. O André Luiz entraria no time ali, independente dessa virose que pegou o jogador. Mas eu vejo que além dessas ausências, teve também a má leitura do treinador. E mais o Paredes e o Igor Henrique, esses dois jogadores, para mim, fizeram muita falta. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. E se você busca as melhores marcas e ferramentas pelo melhor preço do Brasil, aproveite a super promoção de ferramentas Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Terminou o jogo. Heriberto Rios em Criciúma, interior catarinense. Criciúma 1, gol do zagueiro Rodrigo. Vila Nova 0. De volta ao repórter Igor Santiago, 21h20. Alô, Igor! Paulo Francisco, diretamente no Heriberto Rios. Vamos ouvir agora o técnico Rafael Lacerda, no Papo dos Técnicos com oferecimento Vedacil. Daqui a pouquinho o Lacerda vem, já está se ajeitando com a assessoria do Vila Nova. Vem falar com a gente aqui no pós-jogo Band News, falar sobre a derrota do Vila Nova. Vamos ouvir agora o técnico Rafael Lacerda no Papo dos Técnicos. Técnico Rafael Lacerda, avaliando, né, Lacerda, esse resultado e a derrota para o Criciúma pelo placar de 1-0. Boa noite. Boa noite. Resultado ruim, não era esperado. Trabalhando, fazer diferente dos últimos jogos que a gente teve. Acho que a equipe teve uma melhor postura no primeiro tempo, na minha opinião, superior no primeiro tempo. Tivemos oportunidades, para ter uma ideia, até os 22 minutos do primeiro tempo. A equipe tinha finalizado 5 vezes, o Criciúma nenhuma, e no segundo tempo a gente baixou muito o nível. O Criciúma, claro, tem as suas qualidades. Momento difícil, momento que a equipe está oscilando, num campeonato tão longo como é a Série B. As oscilações acontecem, basta nós agora trabalhar, reavaliar algumas coisas internamente, pensar numa melhor maneira de a gente retomar a vitória, mas a gente está incomodado, e agora o que nos resta é trabalhar para a gente encontrar o caminho das vitórias novamente. Qual é o diagnóstico que tu fazes aí pelo segundo tempo, já que não rendeu o esperado, e se 3 derrotas já começa a te preocupar? A derrota sempre preocupa, né? Seja 1, 2, 3, e quando a gente tem uma sequência difícil como a gente teve, claro que preocupa, né? Como eu falei na pergunta anterior, na resposta anterior, não pode a equipe fazer o primeiro tempo que fez e o segundo tempo cair tanto. Claro que do outro lado também tem um adversário jogando dentro da sua casa, que tem a sua força, mas a gente tinha que ter feito primeiro. Às vezes a gente vai, os adversários vão contra a gente, como foi o caso do Novo Horizontino, teve uma oportunidade, fez o gol. No nosso caso aqui hoje nós tivemos, como eu falei, 5 finalizações do primeiro tempo, conseguimos encaixar a pressão alta no primeiro tempo e no segundo uma queda de rendimento muito grande, né? A responsabilidade ela é minha, nós temos um grupo muito comprometido, os atletas estão se cobrando, eu me cobro muito, né? O torcedor pode ter certeza que a gente vai, nesses poucos dias que a gente tem aí para se preparar até o jogo do América, como eu disse, rever as coisas internamente, né? A gente está sempre aberto aí, se a gente vai ter que rever algumas situações para encontrar a nossa melhor formação para a gente vencer a equipe do América na sexta-feira. Lacerda, boa noite. Futebol da Bandeirantes, desde Goiânia. O Rafael Lacerda segue falando aqui ao vivo no pós-jogo Band News. Ele segue falando da derrota do Vila Nova contra o Criciúma. O Vila que jogou no Heriberto Rios, acabou sofrendo um gol no segundo tempo, acabou perdendo um jogo, um gol ali justificado, né? Aquele gol que não passou o replay. Vila Nova sai derrotado fora de casa, tá aí o Lacerda. Evolução em frente ao Cuiabá, né? Contra o Cuiabá a gente fez 2 tempos muito ruins e hoje a gente fez um segundo tempo ruim. Então quer dizer que eles estão assimilando, né? Nós temos um grupo muito comprometido, claro que a responsabilidade do resultado negativo ela é minha. Esse grupo já deu resposta em outros momentos difíceis, não tenho dúvida que a gente vai dar uma resposta logo, que tem que ser na sexta-feira. Agora, eu vi uma evolução, claro que é difícil isso o torcedor escutar e até mesmo vocês, mas vocês balizam o resultado, né? E até na tua pergunta tu colocou, no primeiro tempo a gente foi muito superior, apesar do pênalti da equipe do Criciúma, a gente teve 5 finalizações até os 22 minutos contra nenhuma do Criciúma. O Criciúma volumou o jogo em bola parada, infelizmente o gol saiu oriundo de uma bola parada, mas o grupo está focado, a gente sabe que a gente tem que melhorar e a gente vai trabalhar para isso.
Boa tarde, boa noite, Marina. Boa noite, Marina. Eu queria falar contigo justamente, novamente, sobre a questão de finalizações. A gente viu muitas finalizações do Vila, mas tirando aquela finalização aí do Jean Mota, que veio de fora, uma bola, né, que pegou na trave, a gente teve finalizações muito longe. Bolas que foram para muito longe, que foram batidas com o atleta, às vezes, ali em movimento, né, organizando o corpo, não foram bem batidas de fato. E a gente falou sobre isso no último jogo. Você disse que teria tempo para trabalhar essas finalizações. O que aconteceu? Bom, são os do jogo. Os atletas, a gente teve 8 dias, 9 dias, né, tipo 8, 9 dias de preparação. E quando começa o jogo e vê o volume ofensivo que a gente teve, a gente dá um alento de ver que o que a gente trabalhou durante a semana estava surtindo efeito. Não vou aqui falar de números então, né? Mas a gente teve diversas situações que a gente conseguiu ingressar dentro da área. A tua pergunta ela é muito boa e teve um lance, vocês vão lembrar da finalização do João Vieira. Ele estava inteiro, né, para finalizar e a bola acabou indo para cima. É ser humano, o erro vai acontecer. Agora sim, a gente está trabalhando para tentar melhorar. Como eu disse, acho, na minha opinião e respeito de quem não concorda, que o nosso primeiro tempo foi muito superior ao do Criciúma, tirando a situação do pênalti em questão de bola parada. O que é inadmissível é a queda de rendimento no segundo tempo, né? Claro que os jogadores não querem isso, a responsabilidade ela é minha, eu falo isso mais uma vez. Agora, basta não. O que nos resta fazer é trabalhar. Esse mesmo grupo aqui já deu a resposta em outros momentos. O momento é ruim? Claro que é. O momento é ruim porque, na minha opinião, ele também vem a questão da derrota em casa para o Novo Horizontino. E no meu entendimento, é um momento que o Vila está conseguindo jogar, está conseguindo produzir. Não vinha produzindo fora de casa, mas no primeiro tempo produziu. E os resultados não estão acontecendo. Tu me perguntou até na coletiva antes do jogo, lembra, né? Que eu disse que eu trocaria e gostaria de ser cobrado pelo que acontecia lá no início do estadual, onde a equipe não estava jogando bem, mas estava ganhando. E isso foi uma coisa levantada por mim, pelos jogadores, que a gente precisava vencer hoje, mesmo jogando bem ou mal. E pelo primeiro tempo que a gente fez, me deu um alento que a gente conseguiria a vitória. Agora, não adianta eu ficar aqui lamentando, não adianta eu ficar arrumando culpados, como eu disse, o responsável sempre é o treinador. A gente tem que agora recuperar os atletas, o tempo é curto, tem uma viagem de volta, e pensar que na sexta-feira, dentro da nossa casa, a gente precisa retomar o caminho das vitórias. Sempre dito que futebol é resultado, não é uma série. Né? O Vila vive, eu acho que não, né? Tem um momento na temporada, derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, e no meio disso tudo você vem de êxito, né? Classificação na Copa do Brasil, foi campeão goiano, mas o Vila precisa de uma reação imediata. Você acredita que tem convicção de que no seu comando isso já vem a partir do próximo jogo? Ou até mesmo te surpreenderia uma mudança de comando na volta para o Goiânia? Não, essa questão quem tem que responder daí é o diretor, né? O presidente, o Alarcon, os vices. Eu tenho muita confiança no meu trabalho, confiança no grupo de atletas. Quando eu entender e ver que o que eu peço nos treinos, o que a gente conversa, os jogadores não estão assimilando mais, não precisa nem o clube. Eu sou um treinador que estou começando, tenho pouco tempo no mercado, eu vou ali, comunico com o presidente, beleza, traz outro que eu estou indo. Eu não passa na minha cabeça justamente porque eu confio muito no meu trabalho. Sim, tu tá certo, é o pior momento de resultados que o Vila passa. Eu sei como é o futebol brasileiro, estou acostumado com isso, mas eu tenho não posso falar em tranquilidade porque são 3 derrotas. Agora confio muito no que eu posso tirar desse grupo, do que a gente já tirou, acho que tu colocou muito bem na pergunta. E isso aí já não conta mais. Isso faz parte, isso aí fica no passado, fica na história. Futebol é resultado, tenho plena consciência disso. O que me resta fazer? Eu tenho muita confiança nesse grupo aí que a gente vai conseguir dar a volta por cima, com muito trabalho, com muita conversa, com muito entendimento de nós sabermos, e a gente sabe, os jogadores sabem que o momento não é bom em termos de resultado, e agora basta trabalhar e recuperar esses atletas para sexta-feira. Rafael, pensando um pouco em desempenho, e até no que você disse assim, na sua responsabilidade sobre isso, até voltando no que a gente já vinha conversando, sobre o tático do time dentro de campo. Hoje a gente viu muitas mudanças inesperadas na coletiva prévia que nós falamos sobre isso, né? E aí hoje você fez bem diferente, você teve a estreia do André Luiz, e a gente sentia que ali no segundo tempo, justamente quando você começou a fazer essas mudanças, o time começou a se sentir perdido. E aí houve uma queda de desempenho dentro de campo. Quando o Poveda saiu, ali o próprio André Luiz assumindo como centroavante, não conseguiu acertar bem, outros atletas entraram, e aí a gente teve um time confuso e bagunçado.
Como você sentiu que foi essa reação do time e por que você acha que isso se deu? Eu concordo com tudo que tu falou, menos com o bagunçado, tá? A pergunta foi muito boa, mas bagunçado não. Até porque a gente trabalha, todos os atletas que entraram, eles fazem o mesmo tipo de treinamento que os titulares fazem. E eu também não gosto de falar individualmente dos atletas que entram. Às vezes, eles não entram no mesmo nível, por quê? Porque às vezes eles não estão na mesma sintonia do jogo, né? Mas os mesmos atletas que às vezes não entram bem, eles decidem jogos. Às vezes a gente tem dúvidas, por que não jogou esse, por que não jogou aquele? O Arilson. O Arilson ficou 20 dias no departamento médico. Não tinha condição de iniciar a partida hoje, pensando que a gente tem um jogo importante na sexta-feira. A gente teve a ausência de alguns atletas importantes, o caso do Igor Henrique, por suspensão. O André é um atleta que ele já vem na carreira dele jogando muito como centroavante. A gente vendo a defesa do Criciúma, a gente pensou em botar velocidade. Não que o Poveda não seja um centroavante rápido. Na escolha do André pelo Poveda, situação de cartão, situação do André ser um jogador um pouco mais veloz do que o Poveda, a gente pensou em ter 3 velocistas. Como o Criciúma nos empurrou para trás, eu pensei em abrir do lado o Gabriel, do outro o Paiva e o André por dentro, né? Já que a gente não estava tendo um jogo mais associado para a gente usar o pivô do Poveda, a gente optou em um jogo mais reativo. Porque o Criciúma nos empurrou para trás. Então a nossa estratégia ela não conseguiu dar certo, porque a gente não conseguiu acionar a velocidade. O único lance que a gente conseguiu acionar a velocidade foi o último lance do jogo, que quase saiu o gol do Pajé, né? Mas assim, a gente não... Eu nunca vou vir aqui apontar que algum determinado jogador entrou bem ou mal, porque o mesmo jogador que ele entra mal numa partida, no outro ele decide também. O grupo tem que tirar alguma coisa do Lacerda. Eu acho que o time tá mal treinado. Qual o grande jogo que o Vila Nova fez? Contra o Atlético Paranaense, né? Foi um jogo interessante. E eu acho que só, né? Teve algum outro bom, Tinha, agora na Série B? Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Os jogos em casa, a maioria deles, o Vila até jogou bem, né? Pelo menos um tempo. Pelo menos um tempo. O que eu mais observo em um treinador, o Paulo, é o estilo de jogo, né? Eu tenho que criticar o banco de reservas do Vila, que não tem qualificação. Eu tenho que criticar a preparação física do Vila Nova, que não é boa. O time só joga um tempo e isso, alguma coisa acontece. Muitas lesões também. Então alguma coisa acontece. Então eu faço a crítica em cima disso aí. Mas é como eu falei, a postura tática ela tem que acontecer. Quando você tem um time limitado, quando você vê que o seu banco de reservas não consegue obter o resultado, joga fechadinho. Faça um esquema de jogo, igual a gente falou do Emerson Maria, você lembra? A gente falou do Emerson Maria. O time do Emerson Maria não é melhor do que esse hoje do Vila. Não é melhor. Ele tinha um certo Alípio, que era o único desafogo dele, né? Lembra disso? Exatamente. O Alípio, né? Então, assim, quando você monta um esquema forte defensivamente falando, você não perde para o Cuiabá, você não perde para a equipe do Criciúma, porque são equipes que estão mal no campeonato, que estão tendo dificuldades, e aí você não pode ressurgir. Você não pode dar possibilidade desse time ressurgir. Você tem que trabalhar o psicológico do adversário e não o seu psicológico, entende? Então, o Vila Nova, a moça até perguntou, falou que o Vila tava uma bagunça, né? O Lacerda não gostou da pergunta dela, mas pra mim é isso, cara. Pra mim o Vila Nova apresentou uma bagunça, onde você pega o primeiro volante lá próximo do atacante e o seu camisa 10 no lugar do primeiro volante. Tá completamente errado. Fora a situação das laterais também, que não estão funcionando. O Elias joga muito mais do que ele vem jogando. O Formiga é um jogador meio atabalhoado, mas é um jogador que defensivamente ele dava conta, né? Na sua primeira passagem ele dava conta. Hoje ele faz muita falta, marca muitas faltas, né? Então, assim, o Vila, ele tem que melhorar. E qual que era o ponto mais forte do Vila? Era a bola aérea. Hoje não é mais. O escanteio do Vila Nova, cara, foi cobrado pra fora. Então, assim, qual que é a justificativa que eu preciso encontrar para a permanência do Lacerda? Tá, mas esse é um erro individual, né? Você cita escanteio. Não é não, Paulo. Você não pode colocar em cima do treinador a culpa de um escanteio mal cobrado. Não é não. Você pode colocar uma situação em que o Poveda tá frente a frente com o goleiro e ele erra, aí beleza. Aí é o erro do jogador. Agora escanteio, bolas cruzadas,
o fator forte do Vila Nova, que a bola aérea não tem acontecido mais, por que os zagueiros do Vila não marcam mais gol? É neste ponto que eu estou falando. E isso precisa ser corrigido. E é em cima disso aí que eu não esperaria o jogo contra o América. E eu já trabalharia a possibilidade de um outro treinador. Isso aí é uma outra coisa difícil, né? Porque já rodou tanto treinador, já passou tanto nome nessa Série B, que dificilmente você encontra um que agrade. É tudo do mesmo tamanho. É tudo na mesma prateleira, como se usa falar hoje em dia. Tem um Wagner Mancini que não vai sair do Goiás. E quem mais? Mas se você continuar não tem, com cara, o mesmo, Série B Paulo, não tem. Se você não tentar algo diferente, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Não, mas tudo bem, mas contratar um treinador só pra dar uma motivação nova, opa, tem um cara novo aqui, filosofia nova, aí é pouco demais, gente. Aí você tem que trazer alguém que tem uma metodologia de trabalho diferente, daqui a pouco o cara consegue extrair uma situação diferente. Por exemplo, a gente contestou aqui a escalação inicial do Lacerda. Se fosse um outro treinador, poderia ter algo diferente. Porque a gente falou antes no pré-jogo, o que aconteceu com o Ralf? O Ralf não é pior que o João Vieira, né? Porque com o Arius, que sempre entra, mostra qualidade, hoje ele é reserva do Mitkov. Então tem todas essas situações que podem ser diferentes ali, uma maneira de jogar diferente. Daqui a pouco ele consegue extrair algo a mais de um jogador ou de outro. A gente viu isso acontecendo aqui no Goiás. O Jair Ventura, pelo menos na minha visão, não é um treinador ruim, só que ele não conseguiu. O trabalho dele no Goiás foi muito ruim. Quando chega o Mancini com os mesmo elenco, com exceção do Anselmo Ramon, mas o sistema defensivo e meio campo são os mesmos, ele conseguiu fazer um time muito mais competitivo, um time que acrescenta muito mais. Então, assim, às vezes uma mudança ali nesse comando técnico pode trazer resultados diferentes. Não quer dizer que sempre vai dar certo. O Vila mesmo já deu errado. O ano passado, você lembra? Quando saiu o Luizinho Lopes, trouxe o Thiago Carvalho. A coisa piorou. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que não tem nomes no mercado que sejam de uma prateleira diferente. Pra Série B a Série B até pela questão financeira, né? É difícil. Exatamente, tá tudo aí. A não ser que o Vila encontre um patrocinador, alguém que queira bancar um técnico de Série A, por exemplo. Não é assim. Não funciona assim. Na Série B, Paulo, você não tem apenas uma prateleira. Tem a prateleira alta e a prateleira um pouco mais baixa. Tem o Wagner Mancini na alta e tem o Lacerda lá embaixo. Sim. Tem o Mozart na alta e qual lá embaixo? Vários outros, mas tem treinadores da Série B que são treinadores interessantes. O Anderson, tem um Jair Ventura que está um pouco acima desses que a gente está falando, do Lacerda. O próprio menino aqui do Criciúma, esqueci o nome dele, cara. Você falou do Criciúma, o Eduardo Batista. O Eduardo Batista, que já treinou o Vila Nova. Ele pra mim é uma prateleira interessante, né? Teve muitos anos lá no Novo Horizontino, com quase acesso. Mas o Lacerda, cara, infelizmente eu não vejo evolução no time dele. Na troca de óleo da GPcar, você ouvinte da Band News ganha 1 litro de óleo na hora. É só falar que é ouvinte que na sua troca de óleo 1 litro é seu. Promoção melhor do que essa ninguém faz. GPcar Centro Automotivo, Avenida T63, Jardim América. WhatsApp 3515-7004. Celebre o amor no mês dos namorados, no Viveiro Goiás. Escolha flores, orquídeas, buquês que expressem os seus sentimentos de forma única. Cada pétala é uma declaração de carinho e amor. Aproveite as promoções especiais e surpreenda quem você ama. 32 33 39 77, Viveiro Goiás. Pós-jogo da Band News. Criciúma 1, Vila Nova 0, uma parceria de Acamargo, 60 anos de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. Acelera na Vesa Renault, aproveite na Praça Nova Suíça e venha para Casa Martinho, ao Shopping Los Andes, novo conceito de panificadora. Saboreie conosco momentos inesquecíveis e faça parte da nossa história. Casa Martinho, Avenida Olinda, no Parque Los Andes. Promoção em material para escritório, papelaria tributária. Os melhores produtos e preços para equipar o seu local de trabalho, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Safra Irrigação.
Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? É com a Safra. Atendimento de primeira, preço justo, qualidade e entrega especializada com frota própria. Televendas 3928-4020 ou acesse safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade, precisou, é Safra. 1 para o Criciúma, Rodrigo, zagueiro. 0 para o Vila Nova, terminou o jogo. 1 para o Amazonas, Luan. 0 para o Atletique de São João del Rei. Os 2 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila então fica na 9ª posição do Campeonato Brasileiro e parte agora para enfrentar o América, que perdeu nesta rodada para o Ferroviário e perdeu em casa o América, né, Tim? Sim, o América perdeu em casa para a Ferroviária, se eu não me engano foi de virada, acho que foi 2-1. E na sexta-feira agora o Vila no Oba enfrentando o América. Os dois sob pressão, né, Paulo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o América me surpreende negativamente nesse campeonato, né? Também esperava ele lá em cima. 22h07, 22h07. A estreia do André Luiz foi boa, na sua opinião, meu querido Matheus Carvalho? Foi interessante. Eu acho que se o Vila Nova tivesse um ataque mais promissor, o André Luiz teria participado de uma maneira mais efetiva. Mas quando nada funciona, quando a saída de bola é extremamente ruim, você acaba cansando o jogador. O jogador que não vinha jogando, né? Chegou no Vila Nova há pouco tempo, consequentemente acabou se cansando. Precisa ajustar um pouco mais o sistema de ataque. Essa é a verdade. Ô Tim, comente sobre o André Luiz, a novidade do Vila Nova no jogo de hoje. Para mim, no primeiro tempo foi interessante. Ele foi participativo, ele tentou, ele teve a finalização ao gol, um jogador que brigou bastante ali. Então, o primeiro tempo dele me agradou. O segundo tempo, Paulo, o Vila num todo não agradou, porque o Vila praticamente não atacou. O Vila praticamente não deu um chute no gol, o goleiro Alisson não fez nenhuma defesa. Acabou que a bola não chegou pro André Luiz, ele ficou mais correndo ali, tentando ajudar na recomposição, porque foi o que o Vila fez, tentou fazer no segundo tempo, foi se defender para trazer pelo menos um ponto para Goiânia, e acabou tomando um gol ali aos 32 minutos, e acabou que o André Luiz no segundo tempo, como um time todo, também foi bem apagado. Olha ali, vamos dar aquela moral pro pessoal que está no chat do canal do YouTube. Eu quero lembrar que estou com 734 likes. Eu preciso mais, tá, gente? Eu sei que o Vila perdeu, que o torcedor tá chateado, mas a vida continua, né? Futebol continua, campeonato continua, o Vila continua, a vida continua, o rádio continua. Nós continuamos, é apenas futebol, não é? Nós precisamos entender isso e as 735 curtidas foram muito importantes. Só que eu quero mais, 736 curtidas até agora, né? 736 likes. Eu peço que você me ajude, mais like. Isso, torcedor, obrigado. Você que está na live, está correndo ali. Like para nos fortalecer. O Marlon Silva de Souza, já vai tarde, Lacerda. Com esse Lacerda é Série C. É logo ali, abre o olho, Hugo. Jogadores não estão mais obedecendo o seu comando técnico, está dizendo o Marlon da Silva. O Divino Gonçalves, o treinador com 3 derrotas tem que cair. Isso é uma filosofia engraçada, né? O torcedor, né? Mas é assim que funciona no Brasil, né? Treinador no Brasil é impressionante. Hoje eles estão fazendo contratos com a quebra do contrato bem caprichada, multa bem caprichada, porque sabe que se perder sai, né, Tim? Mas isso é uma característica do futebol brasileiro e não é de hoje. Lógico que tem alguns dirigentes que tentam algo mais, que seguram um pouco mais os treinadores, outros nem tanto. Tanto que a gente falou hoje aqui no pré-jogo, né? A gente vai acostumando a ver a maneira dos dirigentes goianos trabalharem. A gente sabe que o Adson, a paciência dele, ele não paga para ver. Quando ele vê ali que a coisa começa a dar errado, que o resultado não vem, ele já troca o treinador logo. O Hugo já costuma normalmente segurar um pouquinho mais, tanto que a gente falou quando você fez a pergunta para nós em relação a se perdesse, o que é que aconteceria. Praticamente nós deixamos bem claro que eu não vejo o Lacerda caindo nesse momento. Para mim, vai segurar ele pelo menos até o jogo do América Mineiro, e tudo indica que isso que vai acontecer. Então, sim, mas a vida de treinador no Brasil é muito isso, né? Tem que dar uma resposta. O futebol, ele vive muito da questão de resultado. E quando o resultado não vem, Paulo, muito passa pelo trabalho do treinador que não está dando certo.
O Adair Galvão aqui no chat do canal do YouTube está dizendo: o Rafael Lacerda não sabe o que fazer com o Vila Nova e o Hugo Jorge Bravo não sabe como fazer com o Rafael Lacerda. Está dizendo o Adair Galvão. Tiago Negrão, obrigado. Miguel está dizendo: fica Lacerda. Isso aí deve estar fazendo... Deve ser Goiás. Deve ser Goiás, né? O Paulo Gomes, obrigado, Paulo Gomes, pela participação. Por que não testar os laterais reservas? O Igor da base é melhor que o Formiga e o Igor Inocêncio, quando jogou, foi muito bem. Ataca melhor que o Elias. Ok. Julimar Faria, é o Vila sendo Vila. Lu Tavares tá dizendo que o Tim jogou bola, tá na cara que... Não deu pra ouvir porque passou rapidinho aqui. Você viu essa mensagem? Tá na cara que o Vila tá mal treinado. Acho que é essa que pergunta pra mim aí. Olha lá, o Augusto voltou, Paulo. O Tim, você jogou bola, tá na cara que o time é mal treinado e a preparação física é horrorosa, é isso mesmo, Tim? Eu penso mais ou menos parecido, viu, Lu Tavares, aí, que a questão do time, não falo nem tão mal treinado, ele faz mal escolhas. Para mim, os times titulares do Lacerda, ele deixa muito a desejar, principalmente quando vai jogar fora de casa. Eu vejo no Lacerda falta de ousadia, falta de um pouco mais de coragem, de fazer um time mais agressivo, porque hoje ficou bem claro mais uma vez isso, né, Paulo? Ele ficou ali se defendendo, querendo um pontinho, jogando pelo empate. Quando o time toma o gol, aí ele tem ousadia. Porque ele tem que ir pra cima, aí não tem o que fazer mais, né? Tem que arriscar. Mas ele poderia fazer já numa escalação inicial um time um pouco mais agressivo. Ele tem peças de jogadores que ele gosta, que um jogador mesmo não estando jogando mal, jogando nada, ele não tira do time. O João Vieira é o exemplo disso, né? E a questão da parte física, pra mim, era deixa desejar quando a gente vê muitas lesões musculares. Não é normal. É pro torcedor ficar desesperado ou tem tempo de sobra para se administrar e buscar o acesso? Não, tem tempo demais. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem, né? Seja no amor ou na dor, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu tenho meu pensamento em relação ao Lacerda, mas eu torço muito para que ele dê certo. É ruim, né, cara? Você manda um profissional embora, aí você tem que buscar outro, ver se vai se adaptar, né? O ano 2023, o Vila Nova teve 4 treinadores, então isso é muito ruim. Só que a gente tem que ter evolução também, né? Tem que ver a evolução do Vila. Eu espero muito que ele consiga encaixar uma equipe, que esse jogo de sexta-feira dê um pouco mais de tranquilidade para o Vila, que o Vila Nova vença a equipe do América e aí tenha um pouco mais de tranquilidade na sequência da competição. Afinal de contas, o Vila depois vai pegar o Amazonas lá. O Amazonas é pior do que o Criciúma. O Amazonas que ganhou hoje 1-0 do Atlético. O Amazonas tem um time muito ruim. Cara, mas deixa eu te falar assim, honestamente, não é uma crítica pessoal ao seu comentário, à sua pessoa, não. Mas, no geral, a todos nós goianos, nós temos muito a mania de achar que nós somos maiores do que esses outros times aí que não tem, assim, grande tradição. Mas que isso, é obrigação ganhar do Amazonas, é obrigação ganhar do Atlético, é obrigação ganhar do... Não, mas eu vejo sem ser tanta obrigação assim, todo mundo tá mais ou menos na mesma prateleira. Eu vejo que os comentários nossos aqui é muito em cima de como está o clube. Por exemplo, o Criciúma, para mim, é um time grande na Série B, mas está muito mal. Estava na zona de rebaixamento, então a gente imaginou que era o momento para o Vila conseguir vencer. Daqui a pouco vai pegar o Amazonas, é outro time que mesmo vencendo hoje está lá embaixo, está na parte de baixo, não vai brigar na parte de cima da tabela. Vai pegar o América Mineiro agora, que na minha visão, até antes do campeonato começar, era um dos favoritos para o acesso, só que está mal. Tá lá embaixo também, tá atrás do Vila Nova, o Vila vem de derrota em casa. Pois é. Então tem muito essa situação da análise de rodada a rodada. Mas se você vai pegar, por exemplo, um Atlético do Paraná, é difícil você falar, é obrigação ganhar do Atlético do Paraná. Mas peraí, é um time grande que está numa fase ruim, é bem verdade. Eu acho que você tem que pegar o elenco também. Para mim, o elenco do Atlético Paranaense, até agora, é um elenco que tá muito mal.
que está muito mal, que longe de ser o que a gente imaginou do Atlético Paranaense numa Série B, um time que sobraria pela grandeza do time, pela questão financeira, pela questão estrutural, e é um time que não está dando resposta. E até se você pegar o elenco do Atlético Paranaense, tem bons jogadores, óbvio, mas é um time que deixa muito a desejar na maneira de jogar uma Série B, que é bem diferente de uma Série A. A maneira da Série B é um time de mais entrega, de mais pegada. O Atlético Paranaense até agora não conseguiu isso, tanto que o Dragão nosso ontem foi lá e quebrou um tabu, quebrou um grande tabu, conseguiu vencer fora de casa, porque é um time que não encaixou, que não está dando certo. Descubra o sorriso dos sonhos na Clínica Dentária Anhanguera. Odontólogos focados na sua saúde bucal e bem-estar. Agende sua consulta no 3225-0500 e 629-9450-9125. Avenida Tocantins, 450, no centro. Clínica Dentária Anhanguera. Seu espaço merece o melhor. Conheça o Shopping do Escritório. Entregamos para todo o Brasil. Conforto e exclusividade no Shopping do Escritório. O móvel na sua medida. Tem uma opinião, uma defesa que o Matheus Carvalho faz que eu gosto muito. E não é de hoje que ele comenta isso. O campeonato brasileiro, ele é da Série B, é um campeonato de muita guerra, de muita pegada, de muita correria. E por isso tem que ter muito menino jogando, porque não é brincadeira, é um campeonato difícil. Agora, eu sei que vocês exigem um time para frente, um time com mais criatividade, mas como é que você trabalha essa opinião, essa defesa sua, o Matheus Carvalho, a defesa de que é um campeonato corrido, com pouca técnica, com a exigência que você tem para com o time do Vila Nova? Entrando e saindo é a mesma coisa, né? A Série B ela tem essa característica, e é um campeonato longo. É por isso que em alguns momentos eu menciono que as equipes que têm jogadores veteranos acabam não conseguindo ter êxito, né? Eu citei o time do Remo há pouco tempo, me xingou pra caramba, mas eu não acredito. O Criciúma está onde está, cara, entrou o Sassá. Quantos anos que o Sassá tem? Contratou o Nicolas. Quantos anos que o Nicolas tem? O Marcelo Hermes, né? Já tá no Criciúma tem quanto tempo? Quantos anos que ele tem? Então é um time veterano, é um time, assim, que vai ter dificuldade no decorrer da competição. Então, a Série B você tem que ter jogador não muito jovem e não muito veterano. Tem que ser uma meia-idade e jogadores que tenham fome de jogo, que querem vencer, que querem a Série B como uma vitrine, seja para ir para uma Série A, seja para ir para uma equipe fora do Brasil. É a competição da fome. Você tem que lutar pelo prato de comida. E aí quando você joga de uma maneira desorganizada ou uma maneira extremamente apática, você não consegue ter resultado. Meu querido ouvinte, internauta, você que está nos acompanhando no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, eu quero chegar aos 800 likes pelo menos, hein? Estamos com 784 agora. 784. Torcedor do Vila, você que está acompanhando até agora, só para que você se console, né? Se é que isso é consolo. O Atlético Goianiense faz uma campanha pior do que a do Vila Nova. E tem mais dinheiro do que o Vila. Poderíamos dizer que tem mais estrutura. O Atlético já subiu para a Série A. Não foi uma vez só. Então o Atlético, ele se organizou há mais tempo do que o Vila Nova, que agora começa a sua organização com a gestão do Hugo Jorge Bravo. E, no entanto, uma vitória contra o Atlético do Paraná fora de casa mudou completamente o clima do Dragão, do Atlético, né? E olha que o Atlético está bem atrás do que o Vila Nova no campeonato. Então nada de desespero. Hoje só 2 pontos. Não, hoje sim, só 2 pontos. Fechando a 11ª rodada, 2 pontos. Por causa da vitória do Atlético, né? Contra o Atlético do Paraná. Mas a campanha vinha sendo ruim do Atlético, né? Tá começando a querer se recuperar. Então, olha aqui, dá muito tempo ainda para se recuperar, né, Vitor? Tem. Pelo amor de Deus, nada de desespero, torcedor. Eu sei que o torcedor do Vila, ele é mais exigente, até porque é maior em número do que o torcedor do Atlético. É um time de massa. Então ele exige muito mesmo do seu time. Mas
eu acho que não é hora para desespero de jeito nenhum. O Vila está passando nesse momento com aquilo que a gente fala da questão da oscilação, que normalmente muitos times têm, né? Você citou o Atlético Goianiense, que teve um momento aí de início ruim. Agora venceu o Atlético Paranaense, também não tem que ter aquela euforia toda, venceu, quebrou um tabu, venceu um time grande na Série B, precisa de ter a sequência também de vitórias. O Atlético vai fazer as próximas 4 rodadas, todos os jogos em Goiânia. São 3 mandos de campo do Dragão e o clássico contra o Vila Nova. E o Vila vem de uma situação ruim, né, inversa, vem de 3 jogos de derrotas na Série B, e isso faz você cair, faz você ir lá para baixo. Ao mesmo ponto, o Vila tem que sair logo dessa oscilação e precisa voltar a vencer o América Mineiro, e daqui a pouco, Paulo, encaixar uma sequência de vitórias. O que a gente fala, o Cuiabá hoje está lá no G4 porque encaixou uma sequência de vitórias boa. Precisa de ter aí 2, 3 vitórias seguidas, que aí você já vai lá para cima. Tempo há, até porque faltam 27 rodadas, são jogos demais pela frente ainda. O que não pode é ficar o tempo todo trabalhando sob pressão ali na parte de baixo da tabela, que daqui a pouco você fica distante. É importante virar o turno, como a gente fala depois da 19ª rodada, pelo menos com uma pontuação boa para brigar no segundo turno, pelo menos ali em torno de 30 pontos, que é o ideal. O Vila tem 16, para chegar lá faltam 14 pontos, tempo ainda tem. Você trabalha com quantos pontos ao final dessa primeira metade do campeonato? Ah, não sei não. Não? Sei lá. Pós-jogo da Band News. Oferecimento Bater Shop. Você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Com mais de 600 modelos, a Center Pisos é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Come Quieto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. E você pode pedir por telefone 3255-4040. Atenção, você que tem um escritório, você que trabalha no home office, precisa comprar suprimentos de informática e escritório, o seu home office, sua empresa e não quer sair de casa. Globo Soluções possui um departamento exclusivo para você adquirir cartuchos, toners e muito mais. Globo Soluções em impressão, 3261-1177. Tecar Jeep, o melhor negócio, a melhor experiência. Tecar Jeep no Santa Genoveva, a caminho do aeroporto. Tecar Jeep na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Pós-jogo da Band News. Oferecimento Bater Shop. Você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E ela está de volta. A promoção em material para escritório da Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Alô, Richard Oliveira. Que oscilação, minha nossa, quando o Vila joga com referência de algo. Vitória contra o Atlético, foi achada 4 derrotas, oscilação de vocês. Não entendi bem assim o texto dele, mas está dizendo, vocês são top. Tá bom, muito obrigado. Richard Oliveira. Júlio César Alves dos Santos. O Tim é muito coerente em seus comentários. Parabéns, Tim. Obrigado, Júlio César. Júlio César Alves dos Santos. Márcio Tigrão. O Fábio Carilli está sem clube. Traz o cara, ele subiu o Santos. O Márcio Tigrão é também um ouvinte nosso aqui, sempre participativo. Acho que o Carilli, Fábio Carilli é prateleira Série A, né? É uma prateleira acima. Na Série B ele comandou o Santos do ano passado, foi campeão. O Santos é um... Mas eu vejo que é um valor muito acima do que o Vila dá conta, né? Eu não vejo o Vila conseguindo, Márcio, trazer o Fábio Carilli. Se conseguisse, para mim seria uma grande contratação, sim. Ele falou porque subiu o Santos para a Série B, mas o Santos é um caso diferente, né? O Santos era um gigante na Série B, estava momentaneamente ali na Série B. Mas tem um Jorginho, por exemplo. Jorginho hoje, né? O Jorginho já treinou o Atlético Goianiense aqui, né? Por 2 vezes, é um treinador aí. Treinadores, Paulo, no mercado tem. Né? Tem que ver realmente se o Vila vai ter esse interesse em trocar. Eu penso muito semelhante com o que o Matheus falou, por mais que a gente não concorde aqui com a maneira que o Lacerda está comandando o time agora, tudo, a gente torce para que dê certo, que ele consiga dar a volta por cima, ele vai ter mais uma oportunidade na sexta-feira, que ele consiga fazer um time mais forte, principalmente que vença a partida para trazer uma tranquilidade maior para o torcedor e que nos jogos fora de casa ele consiga achar uma maneira melhor de jogar, porque até agora, Paulo, ele não achou essa maneira de jogar fora de casa. Venceu o Atlético, mas se você lembrar a vitória do Atlético, foi no último minuto, num erro do
do zagueiro ali, do volante da equipe do Atlético, que praticamente deu o passe ali pro Pajé, o Pajé deu o passe pro Dodô fazer o gol. Mas o Vila fazer um grande jogo fora de casa, ainda não fez, o Lacerda não conseguiu achar essa forma de jogar fora, não. Para mim ele falta muita coisa, principalmente essa característica mais ofensiva, de ter uma ousadia maior, mas a gente torce. Tomara que ele consiga dar a volta por cima aí, mas a gente tá vendo com dificuldade.